A quem interessar possa. Meu nome é Wilfred Leland James e esta é minha confissão. Em junho de 1922, eu matei minha esposa, Arlette Christina Winters James, e escondi um corpo em um velho poço. Meu filho, Henry Freeman James, me ajudou, embora ele não possa ser responsabilizado pelo crime porque na época tinha 14 anos. Eu o persuadi, jogando com seus medos e contendo suas objeções mais do que naturais durante 2 meses. Me arrependo disso mais amargamente do que o crime, por motivos que este documento vai revelar. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Escuridão Total Sem Estrelas, de Stephen King. E eu estou aqui novamente, meu nome é Lana, para quem não se lembra. Estou aqui novamente fazendo apenas um vídeo, aliás, um áudio sem vídeo, porque o negócio aqui tá difícil. Mas é importante não parar, apesar de alguns atrasos. Mas o importante é seguir em frente e não parar, né? Porque é muita coisa interessante que eu não posso deixar vocês, fãs de leituras e também fãs do Stephen King, perder. É muita informação para ficar só para uma pessoa. Antes de começar, eu vou começar aqui o nosso mantra, né? Que é não se esqueça de seguir, apertar o sininho, indicar para os amigos, compartilhar. E também, eu não vou falar aqui apenas da nossa página, né, Insônia Literária. Eu vou falar da página mais importante de todas, que é do Stephen King Brasil. Então, não se esqueça também de ir lá no Insta, de ir no YouTube. Agora temos Spotify. Não se esqueça de se inscrever e seguir, que é muito conteúdo importante e bom. E lógico, seguir também e sempre acompanhar as informações do nosso amado Stephen King na página principal, que é o stephenking.com.br. Hoje vamos falar sobre uma coletânea de contos, aliás, de novelas, né, porque as histórias são um pouquinho grandinhas, que é a Escuridão Total Sem Estrelas, cujo título original é Full Dark No Stars. O ano de publicação foi em 2010, e aqui no Brasil foi publicada pela Suma de Letras em 2015. E aqui a gente tem 4 histórias, e 4 histórias muito boas. Temos 1922, que é a primeira história. Ela também foi adaptada para a televisão em 2017, salvo engano, com o mesmo nome, 1922. Inclusive eu assisti na Netflix. Acredito que está disponível até hoje. Muito bom, recomendo. Tem algumas modificações, mas é aquela coisa, né? A liberdade criativa, mas vale a pena ainda continuar assistindo. Trata de uma história incessantemente sombria e angustiante, contada em primeira pessoa, que inclusive é esse trecho que eu falei para vocês no início do áudio, que neste caso aqui é um velho fazendeiro, Wilfred. Isso tudo, como vocês já sabem, ele planejou matar sua esposa e jogá-la em um poço. Aí eu paro aqui perguntando, esse negócio de matar alguém e jogar no poço, e aí? Soa familiar para alguém? Alguém por acaso lembrou de uma história parecida assim? Então, ambientado em 1922, o nosso protagonista, Wilfred James, prenuncia o que seguirá na 4ª história do livro, ao dizer a seguinte frase, abre aspas, acredito que há outro homem dentro de cada homem, um estranho, um homem conivente que ignora as ações sujas, fecha aspas. A segunda novela, que também tem uma adaptação, se eu não me engano, o nome da novela mesmo no livro é O Gigante do Volante, mas eu lembro só do nome em inglês do filme, que é o Big Driver, que foi lançado em 2013. Inclusive, quem gosta de muito filmes antigos, estilo cult,
na hora que ler, vai lembrar muito de um filme de 1978. O título em inglês é I Spit on Your Grave, que foi traduzida como A Vingança de Jennifer. Não assisti, mas quero assistir. E também quem assistiu o filme vai, na hora de ler o livro, né, na hora de ler o romance, vai identificar na hora do que se trata. E tentando não dar muitos spoilers, trata de uma história de uma escritora que busca vingança. O último, eu tô falando exatamente aqui, ó, 1922 é a primeira novela, O Gigante do Volante é a segunda novela, e agora eu vou pular para a quarta, porque vocês vão entender o porquê. A quarta novela chama Extensão Justa, é a novela mais curtinha de todas. Ai, gente, não repara não, meu nariz tá horrível, porque eu acabei de jogar um perfume dentro do meu olho. Oh, foi aquela gotinha assim perfeita. Não me pergunte como é que eu fiz isso, mas vamos lá. Então, temos Extensão Justa, que é sobre um homem desafortunado, que é uma boa pessoa, mas a sorte não está ao seu lado. Mas a gente acompanha com ele que ele vai se encontrar em uma determinada situação e sua sorte vai poder mudar totalmente. E tecnicamente é uma sorte merecida. Ele merece isso. Porém, haverá consequências, né, gente? Porque nada nesse mundo é de graça. E é uma consequência moral muito grande. E será que ele vai conseguir lidar com elas? Porque tá num momento de desespero. Ele vai aceitar, lógico, né? Mas será que ele vai conseguir lidar? E agora, o terceiro romance, né? Terceira novela. Porque eu lembro que eu aprendi com meus amigos que tem a diferença entre romance, novela, conto. Então, nosso terceiro... oh, meu Deus do céu. Novela. É Um Bom Casamento, que também temos um filme aqui em 2013, A Good Marriage. E eu deixei ele por último porque é o que mais vai tecer comentários aqui. Então, pra não ficar desconexo, ficar bonitinho, eu deixei ele por último, pra encerrar bem. Porque senão ia também... O Extensão Justa é uma novela muito boa e ia acabar ficando meio apagadinha se deixasse ela por último. Mas vamos lá. Temos aqui um personagem de uma história que, embora seja imaginário, ou seja, temos aqui um personagem fictício, porém esse personagem é baseado no assassino do mundo real, o Dennis Rader, conhecido como o assassino BTK. Por que BTK? B de bite, T de torture, K de kill, amarrar, torturar, matar. Ele mesmo assinava as cartas com esse nome, BTK. E conta, gente, pra vocês terem noção, esse assassino tá vivo até hoje, tá lá com seus 78 anos de idade, cumprindo 10 sentenças de prisão perpétuas consecutivas, né, por um total de 175 anos, né, 175, sem possibilidade de liberdade condicional. E falando aqui um pouquinho sobre esse serial killer, que é um dos que eu gosto muito, gente, vocês entenderam quando eu falo eu gosto muito, né, pelo amor de Deus. Mas eu só sei que é um dos serial killers que é igual o outro lá que era considerado muito bonito, o Ted Bundy, que eram os que mais levavam uma vida normal, aparentemente normal. Porque aqueles outros que a gente vê, o pessoal falava, né, isolado, estranho, não tinha amigos, caladão. Esse não. O Dennis Rader, pra você ter noção, ele era conhecido por ser um frequentador da igreja, ou seja, e só na igreja não salva ninguém. E também ele era líder dos escoteiros, ou seja, os pais deixavam os seus queridos filhos com uma pessoa de confiança. Ele era uma pessoa de confiança.
E lógico que além disso tudo, na realidade, isso tudo era para camuflar uma realidade. Ele era um assassino implacável, cujo método de executar suas vítimas era o estrangulamento. Ele é conhecido por ter matado um homem, um menino de 9 anos, uma menina de 11 anos e 7 mulheres. No interrogatório, ele confessou que planejava matar novamente. E em outubro de 2004, que foi feito esse... Aliás, mentira, isso aqui é uma informação que eu consegui em outubro de 2004. E ele falava que já tinha começado a perseguir a sua próxima vítima. Imagina a sorte da mulher. E a gente nem vai saber quem é ela, né? Então, fazendo um breve resumo, em poucas palavras, o Sr. Rader é um monstro humano. Eu tô falando isso tudo, gente, porque a filha de Dennis Rader, Carrie Rawson, ouviu falar sobre a versão cinematográfica de Good Marriage, né, que foi feita em 2014 pela Screen Media. E na hora ela viu que ia ser baseada na vida secreta de seu pai e ela ficou perturbada, entre aspas, porque eu vou explicar para vocês porque eu acho esse entre aspas de perturbada, e escreveu uma carta aberta a Stephen King através, né, de uma mídia social. Abre aspas. Minha família acabou. Estamos cansados. Não somos notícias. Não somos uma história para ser explorada e lucrada, para ser distorcida e recontada ao seu gosto sempre que quiser. Deixe-nos, as famílias e a comunidade, fora disso. Meu pai não é um monstro, e isso o eleva. Ele é apenas um homem que escolheu fazer alguma das coisas mais horríveis que uma pessoa pode fazer. Não um monstro, um homem. Um homem que tirou 10 vidas preciosas e tentou destruir inúmeras outras. E ele não merece atenção. Minha mãe é a mulher mais forte e corajosa que conheço. Ela não precisa de sua vida revirada em uma história ou na tela grande. Sua vida é o verdadeiro testemunho de tudo que é bom e certo nesse mundo. Minha família tem se esforçado muito para combater o bom combate, manter nossa fé e viver uma vida pacífica. Então, deixe-nos viver essa vida e, por favor, deixe-nos fora dela, fora do barulho e do caos e do feio e do horrível. Fecha aspas. King, lógico que respondeu. Ele enviou uma cópia do texto para o The Wichita Eagle, se é assim mesmo que pronuncia, que continha a carta original da senhora Rawson. Senhorita, né? Acho que aqui é senhorita ou senhora? Ixi, agora eu não sei, Lucas. Deixa eu ver. Isso aqui é SRA, é senhorita ou senhora, gente? Sei não, acho que é senhora. Então bom, vamos pôr aqui senhora, mas eu não sei mais as abreviações, gente. Ah, não, acho que é senhora mesmo, que eu acho que senhorita tem um T aqui no meio, mas vamos. Então. Pra senhorita Rawson. Não, pra senhora Rawson. Então, ele respondeu desse jeito. Não acho que a vida do Sr. Rader deva se preocupar. Não há nada de glamuroso na interpretação de Bob Anderson em A Good Marriage. Bob Anderson aqui seria o nosso amigo, né? O seu amigo, né? O meu não, o BTK. Mas então, o Stephen King continua falando. Ele é retratado como um homenzinho banal e nenhum dos assassinatos é mostrado. Quanto a ganhar milhões com o projeto, não vai acontecer. A ADM é um recurso muito pequeno, financiado de forma independente, que está abrindo em menos de duas dúzias de locais. É difícil prever o desempenho de uma longa-metragem de vídeo sobre demanda, mas não estamos esperando grandes retornos. E a história não é realmente sobre um marido assassino, mas sobre um homem e uma mulher determinada. E embora eu entenda a angústia da senhora Rawson, os crimes BTK já foram narrados em nada menos que 4 longas-metragens, olha eu pensando besteira, 4 longas-metragens
e pode haver mais no futuro. Admito que haja um interesse mórbido por trás crimes e criminosos. Houve pelo menos uma centena de filmes sobre Jack o Estripador, que fez muito menos vítimas. Mas também é necessário entender por que eles acontecem. Esse desejo de entender é a base da arte. E é por isso que eu me esforcei em Um Bom Casamento. Sustento que o tema, tanto da novela quanto do filme, é como alguns homens são capazes de guardar segredos até mesmo de seus entes mais queridos e próximos. É válido, esse tema é válido e merece ser explorado. Acontece que o BTK, em uma carta escrita de próprio punho, de 4 páginas, também para o mesmo jornal, ele fala que leu a história de King e que agora está colaborando com a doutora Catherine Ransland em um livro onde parte dos lucros vai para as famílias vitimadas. E ele até cita a visita de King a Wichita, né, como uma parada em sua turnê, né, do livro Revival. E Dennis Rader escreve o seguinte, entre aspas: a principal razão para a ideia do livro é ajudar os VFs, que seria o Fundo para as Vítimas. E isso é monetariamente sábio. Algo que eu esperava há anos, para ajudá-los e, de alguma forma, pagar minha dívida com eles. Pessoas como eu precisam ser compreendidas para o campo profissional do crime possa entender melhor a mente criminosa. Essa seria a minha forma de socorrer a dívida para a sociedade. O Sr. King, em seu livro Escuridão Total Sem Estrelas, em seu último capítulo, O Bom Casamento, o personagem de ficção também guardou seu segredo, até que sua esposa descobriu seu principal esconderijo. E eu tenho certeza também que outras pessoas têm segredos obscuros, que seus entes queridos não conhecem e vivem vidas familiares normais. Eu não tenho ressentimentos com o departamento de polícia de Wichita. Fecha aspas. Então, gente, vou te contar então, deixei por último aqui para contar para vocês a maior ironia. A filha dele faz o maior drama, né? Falando, ai, mais uma vez vocês vão falar do meu pai, mas que saco, deixa a gente em paz, blá blá blá. Eu acredito que ela escreveu isso mais como uma forma de se autopromover. Que é tipo assim, ai, meu pai jogou um pouquinho o nosso nome na lama. Um pouquinho não, né? Meu pai jogou o nome da família na lama. Eu tenho que dar um jeito de tirar proveito disso. Eu acredito que ela faz isso também para ganhar ibope. Por que eu falo isso? Podem me criticar à vontade, mas eu tenho, como é que fala? Vocês não vão estar certo. Fundamental. É que, depois de todo esse mimimi, ela escreveu um livro. BTK, meu pai. Então, mas ela não queria que ninguém soubesse? Então por que ela escreveu um livro? Entendeu? Então esse é meu ponto de vista. Se vocês não concordam, todo mundo pode pensar o que quiser, mas eu penso assim. E ela tá grande, vacinada, casada, então... E tem um detalhe também, né, que a grande dúvida era, a mulher dele não sabia disso tudo, meu Deus do céu, como é que ela não sabia, como é que ela não desconfiou? No livro até ajudou a mãe dela, pra falar a verdade nesse ponto, porque também a mulher vive na ignorância, né? E aí, ou seja, não tá acusando a mãe dela de nada. Eu acho que ela nem leu o livro direito e ficou com medo de falar, pronto, agora vai mostrar a mulher que sabia de tudo e passou pano quente. Mas foi totalmente o contrário. Mas vamos prosseguir aqui. Todas essas histórias que eu contei pra vocês são muito boas, muito bem escritas. São temas totalmente diferentes uns dos outros. Casa muito bem com o título do livro. E pode pôr aí na wishlist de vocês que vai valer a pena. Eu acredito, eu tenho quase certeza que vocês não irão arrepender. Até para aqueles que não gostam de contos, porque eu já vou falando. Novela é maior que conto. Dá pra você se apegar aos personagens. Dá pra você aprofundar em suas histórias. E vamos aqui para a parte que eu sei que muita gente gosta e também para a parte que é um dos motivos para eu continuar
fazendo, né, esse trabalho, que são as curiosidades. Então, o tema central de todas as histórias do livro é vingança. O livro ganhou o Bram Stoker Awards, que é muito importante, viu, gente? Na categoria de melhor coletânea em 2011. Na edição original, havia essas 4 primeiras histórias. Aí o conto Under the Weather, ele só foi incluso em uma edição posterior e posteriormente ele foi lançado no livro Bazar de Sonhos Ruins. Aí eu pergunto assim, meu Deus do céu, qual é a tradução desse conto para poder falar para vocês depois? Mas aí quando eu fizer a resenha, né, o nosso comentário aqui do Bazar dos Sonhos Ruins, eu conto para vocês. O narrador, ou algum dos seus personagens nas histórias, ele sempre pelo menos, né, sempre menciona pelo menos uma vez o título da respectiva história no livro que participa. Vocês entenderam o que eu disse? Então, repetindo, o narrador ou alguns personagens, ele acaba mencionando, né, o título da novela que a gente está lendo. O Dennis Rader. O Rader já foi citado por uma das personagens de um outro romance de King, Love, a História de Lizzie. E agora conexões, meu Deus do céu, vamos lá para as conexões. 1922. 1922 se passa em Hemmingford Home, lar de Abigail Fremantle, de A Dança da Morte. Também foi citada no conto As Crianças do Milharal, do livro Sombras da Noite, como a cidade vizinha a Gay Clean. É mencionado que Victoria, amiga da Shannon, se casou e tem uma bela casa na Maple Street. E, curiosamente, Stephen King tem um conto chamado Casa da Rua Maple, que foi publicado no livro Pesadelos e Paisagens Noturnas. O número 19, famoso número místico da série Torre Negra, aparece várias vezes durante o livro. A carta de Wilfred James é datada de 11 de abril de 1930. Então, vamos somar aqui para ver o número 19. 4 mais 1? 5. 5 mais 1? 6. 6 mais 1? 7. 7 mais 9? 16. 16 mais 3? 19. Certíssimo. É mencionado também que Harlan Cottery construiu um celeiro e um silo em 1919, ou seja, 19. É mencionado que a Escola Normal de Omaha aceita meninas desde 1918. Aí a gente tem aqui outra soma. Lucas? Oi. 1 mais 9? 10. 10 mais 1? 11. 11 mais 8? 19. Isso, 19 é um número muito importante para o meu filho. Nossa. Wilfred e Henry iriam dividir o empréstimo de $38, pagando... Lucas, quanto que é 38 dividido por 2? É 19, gente. Então, 19 de novo, gente. Gigante no volante. Tem um número lá do telefone da casa, que o finalzinho dele é 9712. 9 mais 7? 16. 16 mais 1? 17. 17 mais 2? 19. Temos aqui, então, o número 19. Outro número 19 aqui, ó. Que ele falou um valor lá. $913,06. 9 mais 1? 10. 10 mais 3? 13. 13 mais 6? 19. Perfeito. 19. Oh my God. E o personagem principal aqui é um escritor, como o Stephen King gosta de fazer muitas vezes. E aqui também temos a menção da revista Inside View. Extensão justa. O conto Extensão Justa se passa em Derry, que é a mesma cidade de It, a Coisa. Em uma cena, o protagonista cita a enchente que quase acabou com a cidade, e quem leu lembra na hora do que se trata. O protagonista, durante certa parte da história, cita que não gosta de uma tal senhora Denbrough, por ela colocar suas latas de lixo para fora sem as tampas, que com certeza é uma parente de Bill Gaguinho Denbrough, o protagonista de It, a Coisa. E por falar nisso, George Eliot, antagonista de Extensão Justa,
compartilhe uma bela semelhança com o vilão Leland Gaunt, de Trocas Macabras. Mas lógico que não é a mesma pessoa, né, gente? Só compartilhe uma bela semelhança. Na novela Extensão Justa, Dave Streeter e Tom Goodhill, estão no quintal curtindo bebidas e conversando depois do jantar. A vida é boa, você não diria? Muito bom, concordou Streeter. Longos dias e belas noites. Que lembra, lógico, a nossa querida Torre Negra. Um Bom Casamento. A novela Um Bom Casamento chega a mencionar Castle Rock, Castleville e os Vidoeiros, famoso restaurante para os fãs de King, já visitado em Trocas Macabras. A prisão de Shawshank, da novela Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, do livro Quatro Estações, é mencionado pelo marido da protagonista de Um Bom Casamento. Gente, por enquanto é só isso. Eu aguardo vocês na próxima. Agradeço muito a todos que acompanharam até aqui, que eu sei que hoje foi um vídeo grande. Um grande abraço. E antes de falar até mais, desculpa aí porque meu nariz tá ruim por causa do meu olho irritado. A voz ficou fanhosa, mas é assim mesmo, né, gente? É a vida. Um grande abraço e até mais.